Boa noite. Boa noite. Bom, amados, nós iremos ver os conselhos de Deus nessa noite, um tema muito delicado, que é sobre o perdão. Talvez alguma pessoa pergunte, às vezes acham que é desnecessário um tema como esse, né, sobre o perdão. E na verdade, se nós formos olhar a Bíblia com um estudo profundo, realmente, mediante a Bíblia, é algo necessário. Mas só que, mediante o pecado, pela falta de estarmos enraizados na Santa Palavra e estar literalmente 100% todos os dias nos braços do Pai, às vezes precisamos do perdão. Por muitas vezes fazemos algo, falar algo que não estava de acordo com as Santas Palavras e que muitas vezes erramos sem percebermos. E é um tema tão delicado, tão envolvido, que muitas vezes nós pensamos que é mais um tema mais direcionado a famílias, ao trabalho, e esquecemos da igreja. Olha só, um exemplo que eu vou dar aqui é para vocês. Primeiro tem que me colocar no alvo, né? Tem que ser o primeiro. Eu fiz aqui um relato de alguns cargos que assumi, eu não me recordo se esqueci de algum, talvez não. Olha só, assim que entrei na igreja, eu assumi, fui diretor jovem, fui primeiro diário, diretor de adolescentes, coordenador de PG, diretor missionário, diretor de música, diretor de escola sabatina, diretor de publicação, ancião, tesoureiro, esqueci de um aqui, diretor de igreja, tá vendo? Esqueci de um aqui, diretor de igreja, fui tesoureiro, que agora mudou o nome, né? Alguém se recorda do nome? Alguns cargos foram mudando aí, né? No decorrer do tempo. E o último cargo que eu coloquei aqui, não menos importante, diretor de sonoplastia. Coloquei, falei, diretor de música. Esqueci do diretor de igreja. Agora, amados irmãos, eu coloquei aqui por último diretor de sonoplastia, por incrível que pareça, talvez até alguém diga, que besteira, mas o cargo que eu mais amei foi diretor de sonoplastia. Eu amava. Eu fiquei um ano como diretor de sonoplastia. Assumi o cargo, dava uma decadência. Só tinha um irmão e eu, na época era sonoplasta. Esse negócio está errado. É muito trabalhoso. Olhei para a igreja, comecei a chamar irmãos, comecei a chamar, convidar. Ficamos com 5 sonoplastas e eu de reserva. Caso alguém faltasse, eu lá estava assumindo. Mas independente, mesmo não estando na escala, eu era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Todos os cultos, sábado, domingo, quarta-feira, se tivesse algum evento na igreja, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu gostava tanto, me dediquei tanto a esse cargo, que eu acho que eu me dediquei mais aos outros do que os demais cargos, porque eu tinha prazer de estar sendo diretor, de estar comandando a sonoplastia. Para você ter ideia, eu reunia o grupo uma vez por trimestre, geralmente era no último sábado do trimestre. Reunia o grupo, íamos para uma pizzaria, lógico, né? Tínhamos para um lugar diferente, iríamos para um local, nos confraternizávamos e já pegava que já tínhamos tido a reunião de comissão, então já tinha o planejamento do próximo trimestre. E ali trabalhava com eles, e fazia uma escala com eles. E ali trabalhávamos juntos ali, em equipe. Quando chegou no mês de outubro, novembro, que teve a reunião para escolher os cargos, né? E eu fiquei aquela ansiedade, será que eu vou continuar sendo diretor de sonoplastia? Eu ficava ansioso. E chegamos lá na reunião, o pastor, ele disse, olha, eu gosto de algo simples e rápido. Se tem um líder que está dando certo, não tem por que mudar. Aí isso foi um alívio para mim. Não tem por que
mudado, permanece. Aí foi escolhido um novo diretor de música. Aí o ancião disse: já que fulano é diretor de música, aproveita e coloca logo os dois, diretor de música e sonoplastia junto para ele. Meu irmão, eu fiquei com ódio tão grande. Primeiro, não pelo fato de ter perdido um cargo que eu gostava, mas na forma que foi conduzido, porque não foi uma escolha da maioria, foi imposição do ancião da igreja. Porque na minha lógica, na minha concepção, primeiro, se o irmão, o pastor disse que se ia permanecer os cargos, então eu já sabia que não ia mexer. Mas se surgiu uma opção, então era para decidir entre a irmandade. Eu fiquei com um ódio tão grande daquele ancião. Irmãos, eu passei vários meses odiando aquele ancião. E os demais líderes também, que ninguém ficou, todo mundo ficou calado. Aí depois que eu reclamei, realmente devia ter optado, você foi muito bem. Agora não adianta não. Olha, eu fiquei com um ódio tão grande com o ancião e os demais irmãos. Irmão, foi uma mágoa. Lógico, com o decorrer dos meses, ali eu perdoei, ficou de boa, não teve problema. Mas naquele momento, mas a questão é, coisas simples como essa que eu falei, é algo simples. Se você olhar aos olhos cristãos, com um olhar cristão, não havia necessidade de ter um rancor como esse. Mas só que quando nós guardamos uma raiva, um ódio, aquilo vai alimentando a nossa mente. Graças a Deus que foi perdoado. Enfim, irmãos, amanhã as nossas vidas em Efésios capítulo 6, verso 12. Vamos orar? Querido amado Pai, estamos nesse momento com a tua santa escritura aberta. Unge a nossa mente, Pai, para que possamos entender o teu santo recado para nós nesta noite. Nos ilumina, nos esvazia do nosso erro, perdoa os nossos pecados, para que assim possamos estar prontos para ouvir e assimilar os teus ensinamentos nesta noite. Em nome santo de Jesus. Amém. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Amados irmãos, a nossa luta não é contra a pessoa que está do seu lado, seu familiar, seu filho, seu esposo, a sua esposa, algum ente querido seu, ou algum irmão da igreja, ou alguém do trabalho. É sempre contra o inimigo. É ele que usa determinadas situações para que possamos tirar os nossos pensamentos, o nosso olhar de Cristo. É o que ele mais quer, é que venhamos a tirar a nossa visão espiritual, o nosso alvo que é Cristo. Eu tenho um testemunho que eu queria compartilhar com vocês, que provável para mostrar, para quebrar esse tabu entre irmãos, entre nós, porque essa ação do inimigo não é literalmente só fora da igreja, mas sim dentro da igreja também. Muitas vezes, pelo fato de estarmos na igreja, e principalmente quando temos tempo de igreja, achamos que já estamos fortes o suficiente para lutar contra o inimigo. E geralmente baixamos agora. Um irmão de uma igreja, ele, se me falha a memória, ele era um líder, não vou dizer qual caso, eu não me recordo bem, mas ele era um líder de igreja. E ele tinha uma filha, e a filhinha começou a crescer, lógico, né? Já estava uma moça, já estava com uns 15, 16 anos. E ela começou a gostar de algum menino da igreja, da própria igreja. E o pai não permitia de forma alguma. E isso se tornou um problema tão grande que teve que levar o pastor, porque a menina não aceitava, e muito menos a mãe.
porque não havia motivos do pai não aceitar esse namoro da menina, porque era, além de ser uma pessoa da própria igreja, era uma família conhecida. E o pastor achou muito estranho. E o pastor começou a se reunir com os membros isolados da família. Conversou com a menina, conversou com a mãe, conversou com o pai. E as desculpas que eram colocadas ao pastor, ele não aceitava. E um certo dia a menina não aguentou. O pastor fazendo visitas missionárias, aquela menina se abriu ao pastor. O pai não aceitava porque abusava da menina há anos. E não aceitava de forma alguma que ela tivesse um namorado. A nossa luta não é contra o pastor, não é contra a liderança da igreja, não é contra os irmãos da igreja, não é contra nossos familiares, é contra o inimigo. Ele vai estar ao nosso derredor. O interessante deste verso da Bíblia que fala que o inimigo está ao nosso derredor. Isso significa que ele não pode vir diretamente a nós. Por que ele não pode vir diretamente a nós? Porque Deus, os anjos estão nos protegendo. Ele não pode nos atingir. Mas quando nós começamos a deixar de orar, de ler a Bíblia, de buscar comunhão, nós começamos, inconscientemente, nós começamos a dizer a Deus que não queremos mais a proteção dele. Aí nessas circunstâncias o inimigo começa a agir. Muitas vezes ele, de imediato ele não pode nos tocar, nos envolver, mas ele vai envolver alguém que está ao nosso redor para tirar a nossa presença de Deus. Em 1 Pedro, vamos um pouquinho aí à frente. 1 Pedro. Como podemos enfrentar as marcas que nos... Capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém? É o que falta entre nós, o amor para com os outros. E o amor que está se referindo aqui, se você for ler a partir do verso 1, vai ficar claro de que esse amor que encobre a multidão de pecados não é o amor humano, é o amor divino. É o sacrifício que Cristo fez por nós em morrer numa cruz. E ele, um dos motivos que ele foi perseguido pelo fariseu foi a demonstração de amor para com os mais necessitados. A demonstração de amor para com a mulher, que havia um preconceito muito grande naquela época. E ele demonstrou diante de todos o amor que ele sentia pela mulher, o amor que ele sentia pelas crianças, o amor que ele sentia pelos pecadores. Como que está o nosso amor para com os outros? Será que o nosso amor é só entre os nossos familiares e aquele que nós nos identificamos? Será que o nosso amor dentro da igreja é só com aquele que nós gostamos? Será que o nosso amor dentro do nosso trabalho é com aquelas pessoas que nos identificamos? Cristo não escolhia quem amava, ele amava a todos. E sabe por que não estamos tendo esse mesmo amor para com os outros? Porque temos que pedir o batismo do Espírito Santo. Porque por nós mesmos não podemos amar os outros. Amar a esposa, o esposo, em algumas circunstâncias, né? Que tem exemplos aí de misericórdia. Mas é fácil. Amar o filho é fácil. Amar as pessoas que estão ao nosso redor, que nos ajudam, que está sempre nos ajudando, é muito fácil. Agora, amar aquela pessoa que está nos perseguindo, orar por aqueles que estão nos perseguindo, é difícil, amados. Nós não temos essa condição só através do amor divino. Só através do amor divino. Abra aí o livro de Mateus, capítulo 5, verso 20.
5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Quando eu saí da Igreja Universal, eu era membro da Igreja Universal, fiquei um período sem frequentar nenhuma igreja, e um dos cultos que eu fui convidado, vim à Igreja Adventista. Eu acho que foi o primeiro sábado que eu vim à igreja. Foi o primeiro sábado que eu vim à igreja. E justamente foi no terceiro sábado, no sábado de mordomia, quando o irmão leu esse texto e disse que se você está aqui dentro da igreja, se você tem alguma mágoa com alguém, não entregue a sua oferta hoje, não devolva o seu dízimo hoje, vá se reconciliar com teu irmão, porque se você não se reconciliar com aquele que você tem algum problema, se você colocar a sua oferta aqui na sala, o seu dízimo, Deus não vai aceitar. Meu irmão, quando eu escutei aquilo, que igreja é essa que não quer a oferta do irmão, o dízimo, se ele não estiver de bem com o próximo? Como que ele pode dizer que, olha o risco, se ele disser que não traga hoje, vai se reconciliar, qual a garantia que a pessoa vai se reconciliar? Se ele não se reconciliar, aquele irmão não vai devolver mais os dízimos e dar a oferta. Aquilo não saiu da minha mente até hoje. Essa igreja realmente é de Deus. A partir daquele dia, não mais deixei de frequentar a igreja Adventista, porque eu percebi que não eram mensagens jogadas ao ar, mas sim orientadas aos irmãos para que possam realmente se reconciliar com Deus. Tinha um pai argentino, ele, desde a mocidade do seu filho, ele brigava muito com ele. E quando seu filho se tornou jovem, ele não suportou mais aquela situação e tomou uma decisão muito séria. Decidiu fugir de casa. E aquele pai, mesmo sabendo que havia problemas entre ele tinha consciência de que tinha que pedir perdão ao filho e ali pudesse se reconciliar. Ele tinha que dar o primeiro passo. Por ser pai, por ser uma pessoa madura, mas ele não dava o braço a torcer porque era filho. O filho tinha que entender o pai. E quando ele perdeu o filho, foi que realmente ele entendeu a gravidade da situação. Ele esperou o filho uma semana, 2 semanas, alguns meses. Quando percebeu que o filho não iria retornar para casa, ele tomou uma decisão. Ele disse: já sei o que eu iria fazer. Eu irei colocar no jornal pedindo perdão ao meu filho e que ele viesse me encontrar na plataforma do metrô. Não, numa praça, uma praça muito conhecida lá em Buenos Aires. E colocou no jornal. E colocou o dia e o horário. Aquele pai foi para aquela praça. Irmãos, tinha milhares e milhares de jovens foram encontrar o pai. Porque o pai não colocou nome e sobrenome, ele só colocou sobrenome, Paco. Havia vários jovens com o sobrenome Paco. Para você ter ideia o quanto, a quantidade de famílias que estão sendo destruídas por falta de um perdão, por falta de uma arrogância, porque é o pai, não pode dar o braço a torcer, não pode dar o primeiro passo. O filho, ele tem que entender que eu sou o pai e assim de tudo e ponto final. Não é assim, irmãos. Muitas vezes nós temos que, mesmo estando certo, nós temos que dar o primeiro passo, pedir perdão.
Para você ter ideia o quanto é difícil, é delicado, e como é frágil essa linha entre uma mágoa ou não. Ainda bem que Mariana não está aqui hoje, ela ia rir de mim muito. Eu demorei muito a comprar um smartphone, porque eu não vejo necessidade de ter um, porque eu posso resolver tudo por celular. Eu faço a ligação, então não precisa. Olha, eu passei anos sem ter um smartphone. Quando eu comecei a perceber que estava perdendo clientes, eu disse, não, agora eu sou obrigado. Aí adquiri, baixei o aplicativo, que eu nem tinha um smartphone, era só aquele pequenininho mesmo. E ali baixei. E ali comecei a compartilhar mensagens com os irmãos que eu achava interessante de Ellen White. Em especial, eu compartilhava muitas mensagens de Ellen White. E tinha uma mensagem que era muito dura. Quando eu me deparei com aquela mensagem, eu me vi naquela situação ali que eu precisava de me reconciliar com Deus. E eu percebi, não, se eu preciso, também, talvez alguém precise. E eu comecei a compartilhar aquela mensagem. E uma irmã, quando acessou a mensagem, meu irmão era soltou. Os gatos, os cachorros, toda bicharada. Como é que você diz isso comigo? Eu disse, não, irmã, não estou dizendo isso com a senhora, não. Ela ficou magoada comigo. Eu tive que ir até, eu pedi perdão a ela no celular, mas ela não aceitou. Eu tive que ir pessoalmente, irmã, eu não estava lhe agredindo. Era uma mensagem de reflexão. Mesmo assim, ela não aceitou. Com o decorrer do tempo, foi que ela aceitou. E realmente eu percebi que estava errado, irmão. Me perdoe. Eu disse, não, irmão, eu nunca tive mágoa de você. Eu lhe amo. Eu gosto muito de você. Aquele pai que eu falei, o primeiro pai que eu falei, que abusava daquela criança, daquela menina. Primeiro, reconcilie-te com teu irmão. Aquele pastor, quando teve aquela notícia, ele ficou sem entender. Ele conversou com alguns irmãos e percebeu que aquele pastor, ou que o irmão, ele era líder de igreja, era muito influente, era uma das pessoas que fazia com que a igreja pudesse andar. Ele levou um tempo em oração antes de conversar com aquele irmão. Aquela irmã tomou uma decisão que, infelizmente, algumas mães não tomam. Não reconheceu que estava tendo um abuso infantil. Infelizmente, algumas mães não aceitam e pensam que a culpada é a menina, a intenção da menina. Eu acho que vocês já ouviram alguns relatos dessas circunstâncias. E aquela mãe, ouvindo aquela filha falando tudo, ela compreendeu e aceitou aquela situação. Muitas vezes nós não perdoamos o próximo porque não aceitamos aquela circunstância. E aquela mãe aceitou e pediu o divórcio. Pediu para que o marido saísse de casa. E ele totalmente saiu de casa. Com o decorrer do tempo, alguns dias o pastor, porque o pastor não sabia como conversar com aquela família, em especial com o pai, ele tirou alguns dias em oração, em jejum, antes de conversar com o pai. Primeiro conversou com a mãe, depois com a filha, e alguns dias depois foi conversar com o pai. E o pai entendeu que se arrependia do que tinha feito, sabia do que tinha feito realmente, a gravidade da situação. Pediu perdão ao pastor, pediu perdão à filha, à mãe, à esposa. E ele passou algumas semanas, meses, talvez, fora de casa, em oração e jejum. E algum tempo depois ele retornou à sua casa.
os dois lados orando e jejuando, alguns dias depois se reconciliaram. Voltou para o seu lado. Às vezes nós, em determinadas situações como essa, nós não pedimos a orientação divina, deixamos só o lado carnal agir. E aquela família hoje foi restaurada pelo poder de Deus. Abram aí a vossa Bíblia. Abra aí capítulo 6, no mesmo livro, capítulo 6, verso 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, independente do que ele vier, que ele vier ter cometido, a nossa salvação está em jogo. Não é algo para que possamos ser melhores do que o outro, não. É uma orientação divina. E quando nós se estamos colocando a nossa vida diante de Deus, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Você viu algum texto, Cristo com mágoa de alguém? Você viu algum texto, Cristo chateado com alguém ao ponto de não perdoar o próximo? Se nós temos que seguir o caminho de Cristo, temos que seguir o exemplo dele, nós também temos que perdoar o próximo. Lógico que cada caso é um caso. Há situações que é mais fácil digerir aquele problema, mas há situações que tem que ter oração e jejum, tem que ter consagração, pedir sabedoria a Deus para poder lidar com aquela determinada situação. Uma vez perdoados, como deve ser a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Está assim na Bíblia. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Amém? Amém. Eu não sei quantos se recordam de um provar e ver. Uma senhora viúva, ela tinha um filho único, 15 anos de idade. E aquele rapaz estava indo à escola como ele ia sempre, e no decorrer do caminho, outro jovem da mesma idade deu voz de assalto. Aquele menino talvez tinha iniciado muito novo, e ali ele, nervoso, aquele jovem foi dar a mochila, e ele ficou com medo, com receio, sei lá, e saqueou aquele garoto. Aquele garoto foi ao hospital, mas infelizmente chegou ao óbito. Aquele garotinho que tirou a vida daquele jovenzinho foi preso. E foi avisado a mãe de que encontraram a pessoa, o assassino, e era da mesma idade do filho dela. E ela foi em casa, orou, chorou muito, conversou com Deus e tomou uma decisão, que queria conhecer aquele jovem. Chegando na delegacia, o delegado não queria que ela conversasse, encontrasse com ele de forma alguma, e ela não desistiu, senão só sai daqui para conversar com ele. Como ele percebeu que a senhora não iria sair da delegacia,
está bem, mas vou conduzir a senhora como policial, com medo que aquela senhora pudesse fazer algo, alguma agressão com aquele garoto. Chegando lá, o policial avisou que a mãe do rapazinho queria conversar com ele. Chegando na presença da mãe, ele começou a chorar, não falava nada. E ela disse: filho, eu te perdoo, porque eu sei que o que cometeu esse crime não foi você, foi o inimigo. O inimigo usou as suas mãos para tirar a vida do meu filho. E antes dela conversar com ele, ela ficou sabendo que ele morava na rua. Que não sei o que tinha ocorrido com os pais, sei que ele estava morando na rua sozinho. E ela disse: e você vai ser o meu filho a partir de hoje. Ele não entendeu aquela situação. Ela disse: meu filho, não foi você que matou meu filho, foi o inimigo, usou as suas mãos, usou a sua mente, e eu quero apresentar você a Deus. E esse jovem hoje é um pastor de nossa igreja. Amados irmãos, quando nós estamos ligados, enraizados com Deus, quando temos intimidade, nós iremos tomar decisões que aos olhos dos outros é um absurdo. Não faz sentido nenhum, que nós somos loucos. Mas não estamos aqui para ser juízes. Nós estamos aqui para ser missionários. Nós estamos aqui para preparar o terreno nos corações daqueles que necessitam de Deus, para que a semente da vida possa ser plantada e ali ele possa dar uma oportunidade para se libertar dos seus pecados. E que possamos seguir o exemplo de Cristo, possamos perdoar aquele que nos ofende, independente se nós fomos ofendidos ou não, independente se nós cometemos algo de errado ou não com o próximo. Possamos orar e colocar as nossas vidas, os nossos familiares e aqueles que passam por nossa vida, a vida dessas pessoas nas mãos de Deus. Nós temos que nos tornarmos novos, não só hoje, mas diariamente nos braços de Deus. Querido amado Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor nos ama, saber que o Senhor nos perdoa, independente se cometíamos erros antes de te conhecer, o Senhor nos perdoou. E se a partir desse momento estamos em teus santos braços, nós entregamos a Ti em forma de batismo, mesmo errando, já sendo cristão, o Senhor mesmo assim nos perdoa. Que amor é esse? Que possamos assimilar, entender que o amor de Cristo está acima do nosso amor. E que Ele vai nos perdoar se nós reconhecermos o nosso erro, se reconhecermos que erramos e fomos até Ele pedir perdão e se arrepender verdadeiramente, Ele nos perdoa. Amém. Nos prepara, Senhor, a nossa mente, para que a cada dia possamos te buscar verdadeiramente e que possamos nos preparar para o grande dia, o dia do Teu santo retorno. Nos abençoa, nos unge com Teu Santo Espírito, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.